pregando uma série de mensagens sobre o Espírito Santo de Deus. E entender o Espírito Santo de Deus e compreender o Espírito Santo de Deus é talvez uma das coisas mais importantes que como cristão nós precisamos aprender. Desenvolver um relacionamento íntimo com Ele talvez seja o que mais necessário é para que a sua vida, o seu dia a dia, as coisas que você faz possam ser debaixo da vontade do amor de Deus sobre a sua vida. E nessa série de mensagens nós começamos a ministrar domingo passado sobre como Deus age em nós, nas nossas vidas. E nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Entender o poder do Espírito Santo de Deus é entender que, de alguma maneira, de alguma forma, Ele age em nós e através de nós. Você já ouviu aquela frase famosa? Olha, fulano de tal parece ter mais poder espiritual que eu. Já ouviu essa frase? Fulano de tal tem poder, um poder de Deus na vida dele. O irmãozinho de oração tem um poder de Deus. Já ouviu essa frase? Já ouviu alguém dizer para você? Não, aquele ali tem poder de Deus na vida dele. Entender isso, compreender isso, é compreender que às vezes na nossa percepção, muitas vezes até um tanto quanto errada, nós olhamos para essas pessoas e tendemos a pensar que elas oram mais ou são mais poderosas na oração. E às vezes é interessante que você começa a ver uma pessoa orar e aí uma pessoa que normalmente oraria Jesus abençoa tudo aqui, amém. De repente no dia seguinte ou algum tempo depois ela começou a orar: Jesus, é pela autoridade do seu nome, no poder, no seu sangue, que eu venho aqui com autoridade agora repreender todas as enfermidades. Você já percebeu isso? Diferença nas orações? Ou quem sabe aquela pessoa que de repente você não dá muito por ela e ela se levanta e começa a citar textos da palavra de Deus com autoridade, cita versos bíblicos para cada ocasião. Você fala: eu estou com dor no pé. Ele vem: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí você fala: não, mas eu estou com um grande problema. O Senhor pelejará por você. Ah, não, mas eu bati de frente com a muralha. Não tem muralha que fique de pé diante do servo de Deus, porque Jesus disse porque a Bíblia diz que Josué levantou, com o povo rodeou. Para tudo que você fala, ele tem um texto da palavra de Deus para te citar. Aquela tipo de pessoa que você olha para ele ou para ela e que quando qualquer circunstância, qualquer coisa acontece, parece que não se abala. Nada abala aquela pessoa. Nada consegue abalar uma pessoa que tem poder. E a resposta pode ser sim, que ele ou ela tenha mais poder do que você. E aí você pode virar para mim e falar assim: pastor, como assim? Por quê? Porque algumas pessoas, elas estão mais entregues à disponibilidade de Deus de trabalhar através do Espírito Santo nas nossas vidas. Entender isso é entender que o que fazemos e como fazemos não tem muito a ver se nós não entendermos que o que age por nós é o Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar isso muito claro para você. Está confuso até agora, não está? Vou deixar muito claro. Traz para mim, Elias, aquele material que eu te pedi. A gente tende a pensar que nós somos super poderosos. Eu queria convocar aqui o homem mais forte da Igreja do Avivamento, o Éder. Vem cá. O Éder e o Sérgio, né? Os dois. Vem cá os dois então, pronto. Um segura e o outro vamos ver se vai dar certo aqui. Vem cá. Só o primeiro, tá, Elias? Vem cá. Bom, esse para você, esse para você. Para quem não conhece, esse rapaz aqui é campeão estadual de halterofilismo, tá? Ficou em 9º no Mundial, né? Do Arnold Schwarzenegger. Amém, no Rio de Janeiro. Mas mais do que isso, ele é servo do Senhor Jesus Cristo. O Éder, uns anos atrás, foi também, né, Éder? Agora também, mais do que isso, você é servo do Senhor Jesus Cristo, né?
Mas é tão interessante pensar nas nossas forças, no que fazemos e como podemos fazer, que nós vamos fazer um teste agora. Vem aqui, irmão Elias, traz aqui essa peça. Rapidinho. Eu queria pedir para o Éder ou para o... Qual que se habilita a tentar cortar essa madeira com essa serra? Acho que não vai ficar o resto da noite aqui, não vai conseguir. Deixa o Sérgio tentar com a dele ali, vamos lá. Sabe o que é o problema? Isso aqui é as nossas forças. É nós tentando fazer e vencer as circunstâncias. Agora de repente você fala assim: Espírito Santo de Deus, vem aqui me ajudar. E o poder do Espírito chega. Vem cá, Elias. O Elias é o mais magrinho que tem na igreja do avivamento. Segura a madeira agora. Chegou o Espírito Santo agora, ó. Segura a madeira ali, ó. Segura a madeira ali, ó. Isso, assim, segura, um de um lado ou do outro. Vamos ver, hein, Elias? Você sabe cortar, hein? Isso. Aí, ó. Até o pastor, que é só pregador e não é cortador, pega essa aqui. Pega essa aqui. Essa é mais difícil. Essa aí, é. Essa vai fazer uma bagunça abençoada aqui em cima aqui agora. Olha lá, ó. Para um pastor para um cortador eu sou um bom pastor, não é verdade? Dá uma salva de palmas para esses dois aqui. Pode descer. O Éder está mandando lembrar que Jesus era carpinteiro, né? Engraçado, Éder, eu sou filho de carpinteiro também. Meu pai era José Pina de Jesus. Mas o que é que eu estou tentando te explicar? Se ele ficasse aqui a noite inteira com isso aqui, ele conseguiria cortar? Não. Com a serra foi rapidinho. A pergunta que eu te faço nessa noite é: será que você consegue entender o que é a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Enquanto você está sozinho, você está aqui, ó. A partir do momento que você está com Jesus, você pegou aquela serra. É a serra, é o poder, é a autoridade que vem sobre a sua vida. Entender isso é entender uma coisa que a Bíblia traz tão notória, mas a gente às vezes não pensa sobre isso. Quando a gente olha para Atos 1, a gente só vê Atos 1. Coloca para mim, carinho, no texto de Atos 1, que é o texto base dessa mensagem. É interessante olhar em Atos 1. Olha o que diz lá. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: saiam para... Mas esperem que pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre os poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 8. Fala comigo esse versículo. Mas receberão, fala mais forte, mas receberão quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dá para você dar um glória a Deus? O que é que você está pregando, pastor? Simples. Sabe com quem Jesus está falando? Com quem Jesus está falando? Com os discípulos. Quem eram os discípulos? Eram aqueles que toda vez que Jesus encontrava com eles, falavam: mas que pouca fé que vocês têm.
Mas que fé pequena que vocês têm. Mas que dificuldade que eu tenho de colocar na cabeça de vocês que existe algo maior, que existe algo sobrenatural. Que dificuldade. É com esses que Jesus está falando. É com aqueles que disseram: Jesus, não, eu vou contigo até a cruz, eu não te abandono. Eu estou batendo assim, sai um monte de poeira aqui. Eu não te abandono, eu vou contigo até o fim, eu vou estar contigo na cruz. Quantos estavam com Jesus na cruz? Só um. João Batista. Não. João, o discípulo amado. Só ele. E os outros, pastor? Onde estavam os outros? Escondidos. 3 dias depois eles estavam escondidos no domingo. Onde que a Bíblia fala? Num lugar alto, num cenáculo. Porque eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo daqueles que prenderam a Cristo. Eles estavam tão amedrontados que Jesus entra no meio deles, pum, e eles tomam aquele susto. E Jesus fala com eles, e Jesus vai embora. De repente Tomé não estava lá, e Tomé diz: não, eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar. Se eu tocar. Será que não é você assim também? Às vezes a gente só acredita se a gente tocar, se a gente chegar perto, se a gente ver as coisas acontecer, se tiver do mesmo jeito. Mas é para esses aí que Jesus vai naquele texto e diz, no versículo 8, o último versículo que você colocou para mim, Karina: mas receberão poder. O que quer dizer poder? Poder vem do grego dunamis, que é a mesma palavra que origina dinamite, que quer dizer para nós, do dicionário bíblico, uma força, um poder milagroso, um poder explosivo de Deus, um poder que muda a sua história, muda quem você é. E sabe como é importante entender isso? Porque nós vemos Pedro, aquele que sim é explosivo, mas é aquele que tem medo, aquele que se esconde. Passados 10 dias da espera, ele está em Jerusalém, desce sobre eles um vento veemente, e de repente, naquele lugar, desce sobre eles como língua de fogo. E então, de repente, no meio de toda aquela situação, Pedro se levanta e diz: eu vou pregar, eu vou falar. Sabe o que é Pedro agora? Pedro não é mais aquele Pedro que nega. Pedro é o Pedro revestido de poder, revestido de autoridade, revestido de algo sobrenatural para mudar a história e para mudar a vida daqueles que chegam perto dele. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você está preparado para Deus fazer isso na sua vida? Você está preparado para ser revestido de poder? Porque a gente canta: eu quero ser revestido de poder, eu quero que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, eu quero viver algo sobrenatural. Mas a pergunta é: será que você está realmente preparado para ser revestido de poder? Cutuca essa pessoa que está do seu lado e diga: será que você está preparado? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus lhe dá poder. E baseado nesse texto que eu citei, a primeira coisa que eu quero que você anote, você que está anotando, é que a primeira coisa que ele te dá, a primeira forma de poder que ele te dá, é um poder sobrenatural para compartilhar Cristo com ousadia. Entender isso é compreender algo grande, porque Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte: a minha mensagem, o que eu falo, o que eu digo, não é a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês não têm, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Talvez você chegue aqui e diga: pastor, mas eu não estou entendendo o que é que você está querendo dizer. Eu vou mais profundo com você. Quando você é revestido do poder de Deus, algumas coisas mudam a sua vida, algumas coisas mudam na sua história. Você vê uma pessoa que está abatida, uma pessoa que está triste, uma pessoa que está necessitada, a primeira coisa que é compelida dentro de você é a vontade de chegar perto daquela pessoa, abraçar e dizer: eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você que talvez você nunca experimentou e você nunca viveu. Mas aí você diz: pastor, mas é muito agressivo. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, ele é explosivo. Às vezes ele é agressivo. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem entender. Você chega todo cheio de dedo. Às vezes você precisa chegar e dizer: olha, eu tenho vida para dar para você. Já pensou?
Você chegar para uma pessoa que está moribunda no hospital e dizer: eu tenho vida para dar para você? Já pensou você chegar para alguém que está na rua e dizer: olha, eu tenho mais para te dar do que ouro, do que prata, do que qualquer coisa no mundo? Pegar na mão dessa pessoa e dizer: levanta e anda. Mas 5 pessoas acreditam. E esse poder é o poder que Deus deu para nós. Esta autoridade foi a autoridade que Deus deu para nós. Eu me lembro que há um tempo atrás eu estava ouvindo uma palestra de um grande pregador, e ele estava contando sobre ele, e ele dizia: olha, pastor, olha, é público, ele estava contando para o público. Ele diz: olha, eu tinha um problema, eu falava de Jesus, e eu não conseguia trazer ninguém para Jesus. Eu não conseguia, eu falava de Jesus, e eu não conseguia trazer ninguém para Jesus. E me deram a oportunidade de pregar, e eu fui pregar, e ninguém vinha para Jesus. Eu não conseguia entender, até que um dia eu falei: ah, não, eu sou uma catástrofe, eu sou bom de pregar, mas eu não sou bom de fazer apelo. Eu não posso convidar ninguém para vir para Jesus, porque não dá certo. E aí ele encontrou uma irmã pentecostal que chegou para ele e falou assim: não, peraí, está faltando alguma coisa aí. E ela disse: o que é que falta? Falta você entender que o que atrai as pessoas para Jesus não é você, não é a sua palavra, não é o que você sabe, não é o que você entende, mas é uma coisa chamada Espírito Santo de Deus, que se move através da sua vida. E aquela irmã disse: fica aqui, eu vou orar por você agora. Colocou a mão sobre a cabeça dele e disse: Senhor, dá autoridade para que ele possa vivenciar o sobrenatural seu na vida dele, e que vidas possam vir a Jesus, e que ele possa, Senhor, tocar e ser impactado, e as pessoas sejam impactadas. E naqueles dias ele foi convidado a falar para um grupo de 40 pessoas, das quais a maioria ele conhecia e sabia que eram crentes há muito tempo. E ele subiu e falou e pregou e disse, aconteceu, e no final ele fez o apelo. E ele falou: aqui não vai acontecer nem nada, porque todos são crentes. Mas das 40 pessoas que estavam lá, 8 se levantaram e aceitaram Jesus. Hoje, ele é um dos maiores ganhadores de almas nos Estados Unidos. Ele pastoreia uma igreja de aproximadamente 25 mil pessoas na igreja dele. Faz apelos em ginásios, e milhares de pessoas aceitam Jesus. E ele diz: eu entendi. O que é que você entendeu, Greg? Eu entendi que o poder não é meu, o poder é dele. Eu entendi que quando eu falo a palavra, quando eu ministro a palavra, o que eu faço depois é simplesmente: Senhor, usa-me como um instrumento nas suas mãos. Eu estou aqui diante de ti. Eu queria te desafiar, já no começo dessa mensagem, eu queria te desafiar você nessa semana, para você fazer um teste. Faça um teste nessa semana. No final dessa mensagem, eu vou orar e ministrar a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para te dar a autoridade e poder de testificar do amor dele. E nesta semana, o Espírito Santo de Deus vai trazer pessoas para próximo de você, que vão estar conversando, que não conhecem Jesus ou estão afastados de Jesus, e essas pessoas vão se abrir para você, e você vai entender que o Espírito Santo de Deus vai estar agindo através de você. E vai ser mais ou menos assim: vai ser como se um míssil viesse do céu sobre você, bum, e você vai entender o que ele precisa, o como precisa, a palavra bíblica que você tem que dizer, e Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Se você crê nisso, levanta a mão e diga: eu quero ser usado por Deus dessa maneira. E talvez você diga assim: pastor, mas aí o que eu faço? Aí a partir daquele momento que você começa, a pessoa vai receber Jesus, vai querer Jesus. Ah, pastor, eu tenho que trazê-la para a igreja, faz parte, mas na hora você tem que fazer uma coisa muito mais importante. Sabe o que é? Usar um poder que se chama oração. Sabia disso? Só existe uma coisa que derruba males, que faz milagre, que opera maravilha, se chama oração. E é nessa hora que você vai levantar a sua mão e vai dizer: Senhor, eu quero orar por essa pessoa. E talvez você diga: pastor, mas eu nunca orei na frente de ninguém, eu nunca falei nada diante de ninguém, eu não sei como orar, eu não sei como me expressar, eu não sei o que fazer. É nessa hora que a Bíblia diz: quando te colocares diante de autoridade, de pessoas, pum, Deus vai abrir a sua boca e vai falar através de você. Eu queria te desafiar essa semana a fazer isso. Eu queria te desafiar essa semana a deixar a sua serra de lado e usar a serra elétrica do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida.
para tocar vidas que estão próximas de você e que precisam de um toque sobrenatural de Deus. E esta é sua semana, esta é a semana em que Deus vai mudar a sua forma de interpretar Ele, de ver Ele e de entender o poder dEle que está sobre você. Você não crê? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, eu disse isso domingo passado, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre a sua vida. E se você não crê, Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Ser revestido do poder de Deus é entender isso. Ser revestido do poder de Deus é entender desta maneira, sim, sinceramente. Se você não entende dessa maneira, ou se você simplesmente quer se relacionar com Jesus como doador, e você é o receptor, e você é aquele que vem para a igreja e pede milagres, e canta e adora, e diz: não, só para mim, só para mim. Deus está olhando para você nessa noite, dizendo assim: eu tenho um pouquinho de pena de você, porque você não consegue entender o que realmente a minha palavra é, realmente o que o meu amor é, realmente o que eu quero para você. Porque é muito mais do que simplesmente estar numa igreja, porque é muito mais do que simplesmente dizer que é crente, porque é muito mais dizer que frequenta uma igreja. Não, é mais do que isso, é ser um servo de Deus realmente e ser usado por Ele poderosamente, porque foi para isso que Ele te chamou. O Espírito Santo de Deus te dá poder para você compartilhar Cristo com ousadia. Segunda coisa, o Espírito Santo de Deus te dá poder quando você está fraco. E é importante olharmos desse modo. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes você já se sentiu fraco? Quantas vezes você já se sentiu desanimado? Quantas vezes a gente tenta e nada dá certo? Parece que a gente está exatamente aqui, ó, serrando e nada dá certo. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já tentou? Você precisa entender que nós fazemos isso o tempo todo. Quando eu digo nós, eu me incluo, eu, Daiane, pastora Daiane, os outros obreiros. Muitas vezes a gente está em circunstâncias que a gente parece que não vai dar certo, que não tem jeito, que não tem solução, que não tem saída. E a gente precisa muitas vezes colocar o pé no chão e abrir o choro lá de dentro e deixar sair e fluir. E o Espírito Santo de Deus é que começa então a falar por nós. A expressar coisas que nós e as pessoas que estão à nossa volta não conseguem entender, não conseguem compreender. Entender que muitas vezes as circunstâncias, os momentos, as dificuldades que passamos fazem parte de um treinamento específico de Deus para as nossas vidas. Mas acima disso, é entender que mesmo quando nos sentimos fracos, precisamos entender que o poder dele trabalha em nós. Olha o que diz Paulo, quando Paulo estava relatando à igreja de Coríntios. Ele diz o seguinte, em Coríntios 12, 9, a minha graça. Paulo tinha um problema com o espinho na carne, e Paulo então ora a Deus e diz: Deus, tira de mim essa minha fraqueza, tira de mim essa dificuldade. E Deus responde para ele: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Cutuca essa pessoa que está do seu lado, diga assim: se você se sente fraco, é de onde vai surgir o poder de Deus na sua vida. Nas circunstâncias que está difícil, aonde Deus vai começar a trabalhar em você e através de você. Mas por quê? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em
O que é que Paulo está dizendo? Eu vou ficar mais alegre ainda. Mesmo que eu esteja fraco, mesmo que eu esteja debilitado, eu não vou olhar atrás, eu não vou desistir. Por quê? Porque eu entendo que de uma maneira tão poderosa, na minha fraqueza, na minha dificuldade, o poder de Cristo repousa em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, leia comigo, pois quando sou fraco é que sou mais forte, pois quando sou fraco é que sou forte. Está se sentindo fraco? É hora de você dizer: Senhor, manda o seu poder sobre a minha vida. Me reveste, Senhor, com o seu Santo Espírito. É agora, Senhor. É na minha fraqueza, é na minha dificuldade, é no meu problema. Me reveste, Senhor. É agora que eu preciso de Ti. É agora que eu preciso da Tua vida sobre a minha vida. É agora que eu preciso do Teu poder sobre o meu pouco, o meu nada de poder que tenho. E é exatamente assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. E é interessante observar que quando você está fraco, é exatamente ali que você está forte. Você já parou para pensar sobre isso? Por quê? Porque quando você está fraco, você desmorona, não é verdade? Você baixa a guarda, você diz: não dá mais, não tem jeito, não tem como. E aí Jesus entra com o poder dele e diz: olha, não é você, mas é eu. Não é o seu poder, mas é o meu. Não é a sua autoridade, mas é a minha autoridade. É por isso, Senhor, que nessa noite eu quero que você entenda algumas coisas. Eu entenda que você nessa noite foi chamado para fazer coisas grandes e maravilhosas. Foi chamado por Deus para viver todas essas coisas. Mas tem mais uma coisa aqui, tem mais um poder que Deus compartilha conosco. Quando você está fraco, quando você está desanimado, você precisa entender que o Espírito Santo te fortalece para você ter esperança em um mundo sem esperança. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: você tem um pouquinho de esperança? Você tem um pouquinho de esperança? Ter um pouquinho de esperança é entender que Jesus está trabalhando por você. Como assim, pastor? Me diga aí. Não estou entendendo mais nada. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou explicar uma coisa para você. Vem cá, Raul. Às vezes nós somos como esse copo. Estou com um pouquinho de esperança. Meu irmão, a Daiane, tem um pouquinho de esperança. Então vamos. Será que se eu der toda a minha esperança para ela, ela consegue ter um pouco mais? Consegue. Mas e eu? Um pouco de esperança. Mas sabe o que esse versículo, coloca para mim lá, Karina, está dizendo? Que o Deus da esperança os enche. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês, enquanto você está achando que você pode, você está aqui, ó. Mas quando você diz: Deus, esse pouco de esperança eu deposito em Ti, aí sabe o que Ele faz? Ele começa então a encher você de esperança. Aí você começa a ser renovado. E de repente, sabe o que a palavra diz? É que começa a transbordar. Tira os copos de cima que fica mais fácil. Isso. Deixa a água aqui. Pode deixar.
Não, pode levar. Senão vai fazer uma bagunça aqui abençoada. Você consegue entender isso? Enquanto você está aqui só pedindo, Deus, eu quero. Mas quando você entrega a sua esperança nele, ele faz transbordar a sua esperança. Aquilo que você às vezes não consegue entender. Talvez você chegou aqui e diga assim: pastor, eu sou uma pessoa limitada, eu tenho uma esperança limitada, não dá, eu não consigo. Aí geralmente eu pergunto: mas em quem está a sua esperança? Ah, pastor, olha só, fulano de tal disse que ia me arrumar um emprego, então eu estou esperando que ele me arrume um emprego. Enquanto a sua esperança estiver em pessoas, é um copo passando para o outro. Ah, pastor, eu estou esperando a situação financeira do país melhorar e as coisas vão melhorar. Enquanto você está assim, é um copo passando para o outro. Mas quando você diz: Senhor, não importa o que eu sou, não importa o que eu tenho, não importa o que eu faço, não importa quem quer que as pessoas achem de mim, o que importa é o que tu pensa de mim. Então a minha esperança está em ti. Sabe o que acontece quando você faz isso? Aquela enxurrada, cachoeira do Espírito Santo começa a descer sobre a sua vida. Você começa a ser cheio do Espírito Santo, com autoridade, com poder. E às vezes algum começa a sapatear, a pular, a dançar, a glorificar, a dar glória a Deus, a dar aleluia. E você diz: quem é esse crente doido aí? Sabe o que é? É que ele está transbordando do Espírito Santo de Deus, e ninguém fica perto dele parado, quieto. Por quê? Porque quando ele sair daqui, ele vai colocar a mão sobre o enfermo, e este enfermo vai ser curado. Quando ele sair daqui, ele vai orar pela situação financeira dele e as portas vão se abrir. Ele vai orar pelo casamento dele e Deus vai restaurar. Vem pra cá, Gabriel, me ajudar. Será que você consegue entender aquele texto assim, olha? Eu não vou saber citar exatamente, mas ele diz assim: a esperança se renova a cada manhã. Talvez você vai entender esse texto como você nunca entendeu, sabe por quê? Quando de manhã você levantar e disser: Senhor, eu te entrego o meu dia. Quem tem costume de tomar banho de manhã aí? Poucas pessoas. Muitas pessoas. Eu tenho costume de tomar banho de manhã. Eu não consigo levantar e sair de casa sem tomar banho. Não consigo. E sabe como eu vejo esse texto? Quando eu levanto de manhã e eu vou fazer o meu devocional, e eu leio um trecho da Bíblia, e eu deixo Deus falar comigo, e eu falo com Ele, e aí eu vou para debaixo do chuveiro, que eu vou tomar banho antes de sair de casa. E espiritualmente eu vejo a esperança de Deus descer sobre a minha vida como um banho naquela hora. E eu saio de lá como se fosse o super Uziel, super pai do Caleb, pronto. Porque eu sou bom? Não, porque a esperança se renova a cada manhã. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, amanhã você não vai levantar igual hoje. Tomando banho ou não tomando banho, Deus vai te dar um banho de graça, um banho de alegria, um banho de vitória, um banho de unção, um banho de poder, um banho de autoridade. Ele vai.
Eu consigo sentir o Espírito Santo de Deus passando aqui agora, ó, e renovando as suas forças agora. Agora. Ei, Ranamacassure Caralabás. Se você não entende, diga assim: vem Espírito Santo de Deus. Quarto e último ponto. O Espírito Santo de Deus lhe dá poder. E eu queria que você gravasse. Esse é o mais importante de todos os pontos que eu falei aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus te dá poder para experimentar toda a plenitude de Deus. Aí você olha para mim e fala assim: o que é isso, pastor? O que significa isso, pastor? Como assim, pastor? Vou te explicar. Para o nosso cristianismo moderno, quando eu digo nosso, porque muitas vezes a gente pensa assim também, e eu estou dizendo nosso porque você vai filtrar se você às vezes já não pensou assim. O cristianismo está reduzido a levantar a mão, ir para frente, aceitar Jesus, assinar uma ficha de membro, se batizar, congregar, ler a Bíblia, aqui, ali, de vez em quando, tentar ser uma pessoa boa, tentar fazer coisas boas. Mas aí quando nós olhamos para muitos dos cristãos de hoje em dia, nós não vemos uma diferença entre eles e o resto do mundo. A gente não consegue diferenciar quem é realmente crente e quem é do mundo. E aí você diz: por quê, pastor? Porque muitos estão feridos, muitos estão quebrados, muitos estão em relacionamentos partidos, muitos estão em circunstâncias sem fé, sem coragem. Por quê? Por quê? Porque a maioria dessas pessoas vivem uma vida cristã sem o poder do Espírito Santo de Deus. E para entender isso, a gente precisa entender talvez uma das orações mais belas que Paulo fez na Bíblia. Entender o objetivo, entender porquê e trazer isso para os nossos dias. Paulo, quando ora para a igreja de Éfeso, é mais ou menos a oração que eu quero fazer com você nessa noite, que eu quero fazer com você agora. Para que você entenda o que é ser cristão, para que você entenda o que é experimentar a plenitude de Deus na sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. E eu quero que você interprete isso como uma oração que eu estou fazendo para você. Coloca para mim, Karina. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, Jesus, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quem vai fortalecer o seu íntimo, quem vai te dar autoridade, se chama Espírito Santo de Deus. Mais do que isso, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, não é com alguns, não é com a minha família, não é com quem está do meu lado, mas com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento ou todo conhecimento humano, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
Pastor, então existe mais do que isso, do que frequentar a igreja, do que fazer essas coisas para mim, que sou cristão? Existe. Existe mais do que essas circunstâncias, existe mais do que esse momento, existe. Existe, pastor. Pastor, não é só fazer o que é certo, não é só fazer o que é bom, não é só fazer isso. As respostas são sim, existe. Existe muito mais. Há uma realidade que talvez você não consiga compreender por palavras, mas o Espírito Santo de Deus vai te dar essa experiência de entender que a presença constante de Deus, através do Espírito Santo dele na sua vida, pode mudar tudo o que você imagina e a sua visão à sua volta. Há uma coisa que talvez você não consiga entender, é que a partir do momento que você viva revestido do poder de Deus, existe uma paz que começa a morar dentro de você, que é uma paz que ultrapassa toda a capacidade humana de compreender. Ela não consegue entender por que a gente perde, mas a gente ganha. Por que alguém morre e a gente não se descabela. Por que as circunstâncias vêm tão ruins e a gente está firme. Porque essa paz só o Espírito Santo de Deus pode trazer sobre a sua vida. Só o Espírito Santo de Deus. Entender isso é compreender que você, a partir do momento que você está cheio do Espírito Santo de Deus, olha aqui para mim, a manifestação, esquece eles lá, olha para mim, olha para mim, olha para mim. A manifestação do poder de Deus gera em você um fruto. Nós vamos falar sobre isso semana que vem, mas eu quero dar uma pincelada hoje. Que fruto é esse, pastor? Fruto que você às vezes não consegue entender, não consegue compreender, mas o fruto chamado fruto do Espírito. Você já viu aquela pessoa que você chega perto dela, ela tem amor, ela tem alegria, ela tem paz, ela tem longanimidade, ela tem benignidade, ela tem bondade, ela tem mansidão, ela tem domínio próprio, ela é fiel. Essa pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o homem natural não consegue produzir essas coisas. As obras da carne é tudo ao contrário disso. Mas quando você está cheio do Espírito, essas coisas afloram de dentro de você. Um amém. Um amém. 2 amém. 3 amém. Quando você é cheio do poder do Espírito Santo de Deus, você pode ser guiado pelo Espírito e andar por fé. Que é isso, pastor? Andar por fé é deixar de ter a visão natural e começar a ter a visão espiritual. É deixar de olhar com os seus próprios olhos e começar a ver com os olhos espirituais o que Deus está fazendo por você. Vou te dar um exemplo. A cidade de Samaria foi cercada. O assessor do profeta estava do lado de fora e veio correndo para dentro e disse: olha, nós estamos perdidos, porque tem um grande exército em volta da nossa cidade cercando e nós vamos todos perecer. O profeta vira e diz: Senhor, abre os olhos dele espirituais, derrama sobre ele o Espírito Santo de Deus agora, abre os olhos dele, para que ele possa ver. E quando ele terminar a oração, abre os olhos dele, o que é que ele vê? Ele vê um exército de anjos rodeando em volta daquele exército muito maior do que aquele exército. Quando você vê o problema, não veja só o problema, veja o que Deus está te mostrando além do problema. Quando você vê a circunstância ruim, não veja só a circunstância ruim, veja o que Deus está te mostrando além disso. Quando você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ter uma alegria indizível. O que é isso, pastor? Ninguém consegue contar, dizer, falar da alegria. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você quer pular, quer correr, quer dançar, quer se alegrar. Você não sabe o que fazer. Faça um outro. Eu ia deixar isso para a semana que vem, mas faça um outro experimento essa semana. Feche-se na sua casa, no seu quarto, coloca um som, um louvor, uma adoração e começa a falar com Ele.
Você vai ver uma alegria encher o seu coração, a sua vida, a sua mente. Você vai ver as coisas clarearem, os problemas, as dificuldades começarem a ir embora. E Deus começar a dizer: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, eu vou estar com você cada momento.